Vamos falar um pouquinho de guerra aqui, porque ela continua e o Vitor Brown preparou para a gente uma reportagem com o resumo dessas últimas 24 horas do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Dá uma olhada. No 45º dia do conflito Israel-Hamas, ondas de fumaça sobem sobre o norte de Gaza, enquanto Israel intensifica as operações militares. Nesta segunda-feira, Gaza se prepara para uma nova expansão das operações militares israelenses, mesmo com boas chances de um acordo para libertar reféns em troca de uma pausa nos combates. Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram tropas operando na faixa de Gaza durante batalhas contra militantes do Hamas. Israel alertou os residentes do maior campo de refugiados de Gaza, Jabalia, e de um campo costeiro próximo para evacuarem, já que os militares disseram no domingo que estavam expandindo suas atividades operacionais em bairros adicionais da faixa de Gaza. Em mais um vídeo divulgado pelas forças de Israel, imagens mostram ataques a alvos na faixa de Gaza, incluindo um depósito de armas. O governo do Hamas afirma que 13 mil pessoas, entre elas milhares de crianças, foram mortas nos bombardeios aéreos e nas operações terrestres de Israel em Gaza. O exército israelense afirma que terroristas do Hamas mantinham reféns no maior hospital de Gaza, Al-Shifa. Imagens de câmeras de segurança mostram civis israelenses sendo levados ao local após serem sequestrados nos ataques do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel. O porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, também deu mais detalhes sobre a morte da soldado Noa Marciano, de 19 anos, que foi feita refém. O exército anunciou que as tropas recuperaram seus restos mortais perto de Al-Shifa. O exército de Israel diz ter encontrado túnel sob o hospital de Gaza. Imagens mostram o túnel que se estende por baixo do complexo, onde as tropas têm conduzido uma grande operação. Os bebês prematuros evacuados de Gaza chegaram ao Egito na manhã desta segunda-feira. Inicialmente, 31 bebês foram transferidos do hospital Al-Shifa para outra clínica em Gaza neste domingo. No entanto, apenas 29 chegaram ao Egito sem nenhuma razão clara e imediata anunciada. O hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, é alvo de bombardeios e incursões do exército israelense contra o Hamas. Uma equipe da Organização Mundial da Saúde alertou que a situação no hospital é desesperadora devido à falta de água, energia elétrica, medicamentos e comida. As negociações internacionais para libertar os reféns capturados pelo Hamas avançam, mas ainda restam alguns obstáculos para alcançar um acordo, segundo o premier do Catar, que atua como mediador. O exército israelense divulgou imagens do que afirma ser o primeiro batalhão misto de busca e salvamento a se juntar às forças terrestres que operam na faixa de Gaza. Os soldados podem ser vistos ao redor do campo de refugiados de El Shati, no norte de Gaza, também conhecido como Beach Camp. Ao menos 12 pacientes e acompanhantes morreram e dezenas ficaram feridos em um bombardeio contra o hospital indonésio do norte da cidade de Gaza, informou o porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas nesta segunda-feira. O exército israelense anunciou que está ampliando as operações para novas áreas da faixa de Gaza, em particular no setor de Jabalia. O Hamas insiste que o exército de Israel trava uma guerra contra os hospitais, enquanto Israel acusa o movimento islamita de utilizar os centros de saúde com fins militares. Tá aí, gente, o resumo das últimas 24 horas desse conflito. E para a gente conversar um pouco mais sobre tudo o que acontece lá no Oriente Médio, afinal de contas, eu sei que você quer entender em que situação está a guerra. É nesse momento aqui, para você que está sintonizando agora na programação da Jovem Pan, a gente tem a honra e a alegria de mais uma vez contar no nosso sofá com a presença de um dos caras que mais entende desse conflito, que entende de comunidade judaica e que entende de Israel. A gente está falando aqui de veterano de guerra. E veterano de guerra. Um homem que estava lá no 7 de outubro, tem um relacionamento muito próximo ali com a comunidade. E, Avi, eu já quero iniciar o nosso papo buscando entender desse acordo que repercutiu no último final de semana entre Israel, Hamas e Estados Unidos para a libertação dos reféns. Vai acontecer mesmo? Então, é uma dúvida que ainda está pairando na região. Só corrigindo, tem o Egito e Kuwait
junto nessa negociação. Israel faz questão que o Egito faça parte dessa negociação, porque é importante envolver o Egito, que pode também ajudar, pois talvez até temos hoje reféns no Egito. Não sabemos aonde estão os reféns. A questão é que Hamas não tem em poder dela todos os reféns, só uma parte. Não sabemos a porcentagem também dessa parte. E isso também dificulta, porque eles querem liberar uma parte deles sem ir atrás, porque tem, na Jihad Islâmica também tem reféns, tem criminosos de Gaza que pegaram reféns e estão em poder deles para fazer algumas barganhas financeiras. Então, se você olhar, é uma situação mais complexa de que se imagina. E esse fato de fazer significa 50 pessoas de imediato e mais 10 pessoas nos 4 seguintes dias. Então, total vai totalizar de 80 a 90 reféns. Ou seja, a qualquer momento, então, a gente pode ter 50 reféns libertados imediato. Se chegar nesse acordo. Aí, em troca, 5 dias de cessar-fogo, porque não interessa para o Hamas ajuda humanitária, interessa cessar-fogo. Claro, para ganharem tempo. Exato, e para eles também, desculpa, se você olhar, eles não querem deixar que a Força Aérea de Israel sobrevoa a faixa de Gaza, porque eles querem se deslocar. Então, uma das condições deles é não deixar Israel fazer nada de monitoramento da região nesses dias, que é muito ruim no final do dia, porque pode deslocar reféns, pode deslocar muitos terroristas para ir para a região sul ou até fugir para o Egito. Então, é uma negociação que até Israel em si cria polêmica e até dentro das famílias. Uma das condições que as famílias puseram para o governo é que se libertar, vai libertar famílias completas, tipo mãe, filha, irmãos, pai, deixar, principalmente que vai liberar crianças, mulheres e senhores de idade. Uma lista de prioridades primeiro, né? Uma lista de prioridades, mas Israel está batendo firme que se sai uma família, sai em conjunto. Aí volta aquela questão, que às vezes eles têm poder, a mãe não tem a filha. E Israel não quer receber, fala para o Hamas, então vocês se viram, vocês vão buscar, e ali que tem alguns impasses. Agora, do outro lado, Israel vai continuar a fazer pressão até esse acordo sair. Olha só, gente, eu estou com imagens recuperadas aqui do Hospital Nasser. É isso, Mari? É isso, né? Hospital Nasser, ali na região da faixa de Gaza. Essas imagens são de agora há pouco, que mostram uma mobilização intensa aí, bem em frente ao hospital. Muita gente se deslocando, tanto saindo quanto entrando do hospital, num ambiente um pouco menos hostil, se comparado da forma que a gente viu há algumas semanas, né? Agora, eu fico pensando o seguinte, numa guerra, qualquer tipo de acordo é muito difícil. Mas numa guerra contra um grupo terrorista, imagine a complexidade que deve ser fazer um acordo com o Hamas. Vocês têm noção disso, Miri Spritzer? Imagina a dificuldade que é isso, moral, eu estou dizendo. Como é que se faz um acordo com o Hamas? A impressão que eu tenho é que o Hamas está cada vez mais encurralado, por isso que está disposto a fazer um acordo, né? O Avi acho que pode explicar um pouco melhor, porque eles realmente estão precisando se locomover e não estão conseguindo fazer isso através dos túneis e da situação que está hoje, porque Israel, de fato, com essa incursão terrestre, dividiu o território de Gaza em 2, e então eles querem esse cessar-fogos, eles querem esses 5 dias para conseguir ganhar tempo e tentar sobreviver isso. A impressão que eu tenho é literalmente essa, porque o Hamas, ele não quer coexistência, eles não querem a paz com Israel, eles querem que essa crise humanitária cada vez se estenda, eles querem que Israel fique com uma imagem manchada cada vez mais com a comunidade internacional,
E a única moeda de troca que eles têm hoje, de fato, são esses reféns que, como o Avi bem explicou, nem todos estão sob o poder do Hamas. E aí, como recuperar eles, como negociar com eles? Então, a impressão que eu tenho é que a única possibilidade hoje do Hamas, de fato, conseguir cumprir com esse acordo é porque estão encurralados. Porque se eles tivessem qualquer alternativa ali no meio, eles não topariam nenhum acordo, como nunca toparam, né? É isso mesmo, Avi? Sem dúvida, o Hamas, ele está se sentindo acuado. Você vê até os líderes que estão em Kuwait, estão tentando fazer o acordo após ameaças que eles falaram não vai ter mais acordo porque Israel entrou em Shifa, porque Israel está entrando nos hospitais, não vai ter acordo, não tem conversa, acabou, e voltaram para a mesa. Por quê? Porque Israel, com a pressão que está fazendo, com a tecnologia de busca também, nós vimos muito bem, o Brown citou, que Israel está com unidades especiais de achar os locais dos reféns. Então, eles estão sentindo que o momento está chegando. Conseguindo localizar os túneis. Conseguindo os túneis. Israel está desmascarando todos os crimes de guerra que o Hamas está fazendo, usando os hospitais. Em cada hospital se mostram todas as estruturas militares, vestígios do 7 de outubro que estão nos estacionamentos e nas salas dos hospitais. Eles estão mostrando que o Hamas realmente está usando esses hospitais, mesquitas e escolas como os bunkers deles, eles estão se escondendo atrás desses civis. E apesar de Israel saber que alguns deles simplesmente tira a farda e se mistura lá no hospital, Israel fecha o olho e fala, tá bom, vocês querem sair, se evacuar, fugir? Ok. Mas nós vamos ter toda a base e toda a infraestrutura para chegar nos reféns. Agora, Avi, no momento em que a gente vê essa possibilidade de acordo, o que a gente pode talvez tentar traduzir é que o Hamas foi enfraquecido, certo? Não tenha dúvida. Porque o Hamas jamais sentaria numa mesa de negociação se não tivesse em condições piores nessa disputa. Certa essa avaliação? Certa, e não só isso. Nós temos que entender que não se negocia com terrorista. Israel também tem isso como uma condição na vida dela, sabe disso. E só está entrando nessa questão pelo fato que tem os reféns e tem famílias e nós estamos prezando pela vida. A gente sempre fala que a comparação, quando você faz, quando um terrorista do Hamas põe um cinto para se explodir, ele já sabe que ele vai e não volta mais. A questão é quantos que ele vai levar junto. Agora, quando um soldado de Israel está lá na faixa de Gaza, e o principal objetivo dele é voltar para casa, para a família, para os filhos, para a mãe. Então, você vê que a desproporcionalidade que todo mundo está falando é entre uma coisa que a gente está buscando a luz, a gente está buscando o mundo de soluções contra o mundo de terrorismo. O Hamas se alimenta 100% dos mortes em Gaza. Melhorou a comunicação de Israel, hein? Significativamente ao longo dos últimos dias. Eu, pelo menos, senti isso. Acho que Israel meio que saiu das cinzas ali naquela comunicação deles. No início da guerra, a gente não via muito uma mobilização, mas depois o próprio exército começou a gravar vários vídeos. Esses vídeos repercutiram na internet, foram trazidos na imprensa. Tem também um evento no próximo sábado. Daqui a pouquinho eu vou querer falar sobre isso. Filipão? É uma questão, Paulinho, queria destacar aqui. O Hamas com certeza sabia que o resultado final da guerra, o caminho para o final da guerra, seria exatamente esse, né? Eu duvido que os mais otimistas do Hamas achavam que fosse destruir Israel. Agora, quando você pega o cenário macro, Avi, você vê, por exemplo, que aumentou o nível de antissemitismo no mundo. Pelo menos as pessoas que estavam escondidas no armário passaram a expressar mais o antissemitismo, né? Os jovens da Europa estão com uma postura cada vez mais pró-Palestina, alguns, inclusive, sendo pró-Hamas. Então, nesse cenário, por exemplo, macro, na cabeça de um terrorista do Hamas, eu acho que o Hamas pode achar que criou a guerra contra Israel.
Sem dúvida que eles estão sentindo que alguns dos objetivos deles e principais estão sendo atingidos. Principalmente, realmente, o que está acontecendo, o acordar do califato islâmico radical ao redor do mundo. Eles estão sentindo que esse objetivo está sendo alcançado em alguns certos momentos. Só que nós temos que entender uma coisa. Também acordou os governos desses locais. E os governos desses locais estão começando a tomar medidas certas para começar a dominar os territórios deles. Se você hoje vai em Paris, em bairros, lá não é Paris mais, é um bairro muçulmano que você não entra, eles se fecham não só entre si como o corpo, só deixam os olhos para fora, se fecham na educação, se fecham... Lá não tem liberté, igualité, lá não tem nada disso. Lá é um liberté de um jeito atípico. Exatamente, o deles. Então, e isso que eles estão trazendo essas coisas para os países que eles estão vivendo. Então, eles estão fazendo o contrário, eles não vão lá para aprender e fazer parte de onde eles estão vivendo, eles estão fazendo o contrário, eles estão tentando trazer aquela educação já de radicalismo que eles trazem para aquele local e mudar Paris, mudar França, mudar Inglaterra, mudar Itália para esses regimes de Islã mais fundamentalista e mais radical. E isso que é o problema. Então tem algum equilíbrio. Eu acho que nos últimos dias a gente está começando a ver o equilíbrio crescendo para o outro lado também. O pessoal começando com tanta informação, começando a entender, porque você pergunta para uma pessoa que fala from the river to the sea. Aí você pergunta, what river? Que rio que você está escrevendo ali? As pessoas não sabem. Aí de repente começa... Isso vai reverberando, isso vai entrando na cabeça das pessoas. E olha, quando vocês por um acaso ouviram que havia a possibilidade de que o Hamas estaria usando aquele hospital Al-Shifa para guardar uma infraestrutura terrorista, isso não é possibilidade. Porque essas imagens que eu vou exibir agora provam que o hospital foi usado como infraestrutura terrorista na qual os terroristas do Hamas fizeram reféns no último 7 de outubro. Na documentação exposta, podem ser vistos reféns sendo levados à força. Os veículos das forças israelenses roubados durante o massacre assassino também foram vistos dentro dessa área do hospital Al-Shifa. Estas descobertas provam que a organização terrorista Hamas utilizou sim o complexo do hospital Shifa no dia do massacre como infraestrutura terrorista. Essas conclusões somam-se às provas anteriores apresentadas sobre a utilização da área hospitalar pelo Hamas como infraestrutura para as atividades terroristas de uma forma sistêmica, sistemática e absolutamente contínua. Então, se você, por um acaso, ouvir e ver em algum lugar por aí a possibilidade de que esse hospital estava sendo utilizado para guardar armamentos terroristas, isso não é uma possibilidade. Eu estou te exibindo provas reais e vídeos que estão sendo divulgados aqui pelo Exército de Israel. Eu me lembro, Avi, quando a gente trouxe essa história do hospital, teve uma organização chamada Organização das Nações Unidas, que o PP integra, gosta muito de ir para Nova York, às vezes participar daquelas rodas de conversa. Primeira coisa que os caras se manifestaram, estavam horrorizados com a ação de Israel em cima desse hospital. Só que o que me incomoda é o seguinte, esse horror, ele não é refletido quando são exibidas imagens assim. Por que acontece esse duplo padrão? Então, primeiro porque o conflito tem dois padrões. Um país contra uma organização de terror. Criminosa e terrorista. E um país democrático. E um país democrático. Então, já começa por aí a diferenciação. Aí, se você olha o Shifa, desde a questão dos mísseis, que todo mundo correu a falar em 500 mortos, etc., e até depois ninguém mais falou no assunto, ninguém mais apareceu. E do outro lado você vê
sequestrados, você vê os túneis, hoje saiu um vídeo dos túneis embaixo do hospital, e vai sair cada dia mais informações, porque Israel está fazendo uma varredura lenta, com equipamentos, com robôs, etc. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Avi, são 11h46 para colocar todos vocês na mesma página. A gente está aqui com o Avi Gelber, que é especialista em Oriente Médio. E para você que só me escuta e não me assiste, eu estou com imagens aqui na tela da TV Jovem Pan News exibindo um pouco de uma prova que não gera nenhum tipo de discussão. Os terroristas do grupo Hamas estavam guardando armamentos dentro daquele hospital Al-Shifa, que foi alvo de polêmica na semana passada. Vocês se lembram quando a Organização das Nações Unidas veio a público estar horrorizada com a operação que Israel estava promovendo no hospital, mas esse horror não se refletiu nessas imagens. Por favor. E se a gente volta, você fala da Cruz Vermelha, você fala da ONU, você fala dessas organizações que, lamentavelmente, hoje são pífias em termos de resoluções e soluções para o mundo, porque eles, até hoje, se você pegar a Cruz Vermelha, condenam ainda Israel e que tudo está fazendo na faixa de Gaza, etc. Até hoje não condenaram os atos terroristas. Você pega mulheres que foram estupradas, você pega crianças, bebês decapitadas, e você pega tudo que aconteceu, cadê uma palavra da Cruz Vermelha falando nisso? Cadê uma palavra da Cruz Vermelha que fala dos reféns? Você só escuta uma condenação de um lado. É a maior fábrica de condenações contra Israel nos últimos anos. Desculpa, mas é a realidade de Israel, numa desproporção total. Não tem um sentimento, tipo, estuprar uma mulher judia, israelense, às vezes não é nem israelense, qualquer outra, só que é judia, não tem o mesmo peso de que estuprar uma mulher no mundo que recebe todo o apoio já imediatamente, a Cruz Vermelha, outros órgãos em defesa da mulher, que eu acho tudo isso fantástico. Por que não tem o mesmo tratamento? Por religião? Isso é um absurdo que a gente não pode aceitar. Avi, a gente já vê isso acontecendo quando o Irã é o presidente do Fórum de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Quando o Irã é o responsável pelos direitos humanos da organização, a gente já vê qual a credibilidade que a ONU está tendo atualmente, né? Já que você está falando do direito das mulheres. E uma semana depois de matar uma jovem que não estava usando véu no metrô e foi assassinada pelas forças policiais do Irã. Assim, é claro que a ONU está passando por uma crise de governança, uma crise institucional muito grande, né? Tem que ser revisto tudo dentro do funcionamento da ONU. Agora, Avi, queria só colocar outro lado, outra visão, outro ângulo, né, dessa história toda. Eu creio que a ONU e a Cruz Vermelha são associações que estão na faixa de Gaza, né? Independente do momento de guerra ou não, estão sempre lá na faixa de Gaza. E o papel deles é zelar pela sociedade civil. Então, e eles têm que negociar sempre com o Hamas, ao contrário de Israel, que entende que a negociação com o Hamas é um absurdo, né? A ONU já não. A ONU tem que zelar pela sociedade civil que está na faixa de Gaza, tem que zelar pela questão da distribuição de alimentos e combustíveis. Ou seja, é muito mais complicado para elas ter uma postura direta contra o Hamas e direta favorável a Israel, porque eles estão lá e estão querendo proteger a sociedade civil. E outro aspecto também, que é para consertar o que foi falado aqui, no Conselho de Segurança da ONU, né, foi votada a resolução que, de forma clara, foi contra o Hamas, que foi votado e foi aprovado agora. Ou seja, a ONU na instituição, no órgão mais forte dela, o órgão superior dela, foi claro em colocar contra o Hamas. Só fazer uma pergunta, então. Por que a Cruz Vermelha não visitou até hoje um refém? Se tem leis de guerra, não visitou até hoje um refém. Não. Se existe leis de guerra, existe lei de guerra para Israel, mas não existe lei de guerra para o Hamas. Se Hamas é o governador da faixa de Gaza, se ele se diz que ele faz uma guerra contra Israel, cadê as leis
que se aplicam a Israel? A própria existência dos reféns já é já é um crime de guerra. É um crime de guerra. Tem uma coisa. Avi, eu tenho sempre uma dúvida. Por que a ONU, toda vez que Israel vai promover uma ação, não dá um voto de confiança a Israel e se cala em relação a esses abusos do Hamas? Porque, por exemplo, Israel vai fazer uma operação ali no hospital. Qual a primeira coisa que vem? Uma crítica da ONU dizendo estar absolutamente horrorizada com esse tipo de situação. Ou seja, Paulo, não voto de confiança para dizer o seguinte: opa, peraí, mas será que os caras ali estão fazendo um procedimento que realmente é para combater o terrorismo? Estão passando do ponto? Não. Aí você vê imagens como essas sendo divulgadas e não aparece um diretor dessa organização para dizer que está horrorizado, PP. E tem um detalhe. Tem 2 pesos e 2 medidas aí, meu. Um detalhe, Paulinho. Justamente por isso que o PP estava falando, que se Israel não negocia, a ONU tem que negociar. Justamente por essa função de mediadora da Organização das Nações Unidas, é que ela não pode tomar partido, Paulinho. Se ela é a mediadora, não dá para... Tomou partido, sim. A própria fala do Antônio Guterres na abertura da Assembleia Geral foi tomando partido, sim, contra Israel, tanto que teve uma reação imediata de Israel. Agora, recentemente, essa informação de que eles estavam horrorizados com a incursão de Israel no hospital, também atuando partido, e isso vai colocando a ONU em descrédito justamente para essa função que seria ideal de mediadora. Ela não tem condições. Pediu, Miriam? Pedir, não, e só para adicionar, gente, essas são organizações que estão dentro do guarda-chuva, né, do umbrella da ONU. A gente está falando de escolas que são parte da UNRWA, a gente está falando de hospitais que estão ali junto com a World Health Organization. Então, assim, a condenação da ONU, inclusive, deveria ser para essas próprias organizações. O ponto da Cruz Vermelha até hoje não ter visto os reféns é gravíssimo. E outra, por que não ficam horrorizados quando seus próprios espaços, os espaços que a ONU, inclusive, está envolvida, que essas organizações internacionais doaram bilhões de dólares. Teve mais dinheiro que foi entregue à faixa de Gaza do que foi entregue à Europa no pós-guerra. Então, por que a ONU, por que essas organizações internacionais que prezam pelos civis, que prezam pela paz mundial, entre outras tantas coisas, não condenam o grupo terrorista que está usando desses espaços e dessas organizações, porque inclusive ajuda humanitária. Muito se sabe que a comida, água e combustível que chega na faixa de Gaza, o Hamas toma conta antes de passar para os civis. Então, as organizações internacionais, a ONU principalmente, deveria ficar horrorizada com essa ação, deveria criticar fortemente essa ação. Pode criticar Israel, mas não pode ter 2 pesos e 2 medidas.